Na última sessão desse capítulo, nós vemos as objeções de Arjuna. Começa no verso 27. Tan samiksha sakaunteya sarvam bandhum navastitam kripaya paraya visto vishidam nidam abravit. Ao ver todas essas diferentes categorias de amigos e parentes, o filho de Kunti, Arjuna, ficou dominado pela compaixão e falou as seguintes palavras. Então Arjuna ele vai falar muitos versos e vocês podem ler essa sessão, devem ler estes versos no seu estudo pessoal. Agora daqui até o final do capítulo, Arjuna coloca 4 objeções, explicando por que ele não quer lutar. E mais uma aparece no início do capítulo 2. Então a primeira é baseada em compaixão, nos versos 27 e 28. Arjuna, ele sentia compaixão não apenas pelos seus próprios soldados, mas mesmo pelas pessoas do outro lado do campo de batalha. Então, a sua compaixão, ela era universal. Prabhupada explica no verso 27 ou 28 que essa qualidade da compaixão de Arjuna, ela é comum aos devotos. Um verdadeiro devoto naturalmente sente compaixão. Porém, essa compaixão, como vai ficar claro mais tarde, quando Krishna começar a responder às perguntas de Arjuna no capítulo 2, essa compaixão deve ser direcionada à alma espiritual e não ao corpo material. Uma compaixão dirigida apenas ao corpo material é como uma pessoa que salva o casaco de uma pessoa que está se afogando sem tirar a pessoa da água. Então, ao mesmo tempo que a compaixão de Arjuna é glorificada por Srila Prabhupada no significado do verso 28, depois, no verso 29, Prabhupada diz que a compaixão no plano material é desprezível e é um sinal de fraqueza de Arjuna, que ficou confuso pelo arranjo de Krishna nesse campo de batalha. Outro argumento de Arjuna é que ele estava considerando apenas sua satisfação pessoal. Ele não estava preocupado em entender o plano divino, entender o seu dever, mas simplesmente estava cogitando que se eu vencer, mas os meus membros familiares tiverem morrido, eu não vou desfrutar. Se eu perder, eu também não vou desfrutar. E de várias maneiras ele estava buscando ver as várias possibilidades e calculando quanto desfrute pessoal ele teria a partir do resultado da batalha. E vendo que, em todos os casos, a batalha prometia apenas miséria e iria de encontro ao seu desfrute pessoal, então Arjuna decide não lutar. Um argumento também apresentado por ele é de santidade e medo das reações pecaminosas. Arjuna, ele está querendo agir numa plataforma de santidade. Embora as escrituras permitam a pessoa se defender quando ela é atacada por alguém que ateia fogo na sua casa, por alguém que tenta envenená-la, por alguém que rouba suas terras, por alguém que desonra sua esposa e assim por diante, Arjuna não estava muito ávido por exercer essa legítima defesa e, embora as escrituras sancionem, num certo nível, essa atitude de lutar e se defender, Arjuna preferia agir na plataforma de santidade, perdoando e deixando tudo o que ele tinha direito para evitar a guerra. Porém, o que ele estava deixando de considerar era o plano divino e o seu dever como guerreiro e como devoto de Krishna. Arjuna estava considerando também as reações pecaminosas que ele achava que iria incorrer ao lutar nessa guerra. Krishna, porém, vai responder essas perguntas nos capítulos que seguem. Finalmente, no final do capítulo, Arjuna fala da destruição da tradição familiar. Ele considera que se os homens morrerem no campo de batalha,
todas as esposas desses guerreiros estarão desprotegidas, e mulheres desprotegidas, elas podem ser desencaminhadas, os seus filhos também não terão uma família para orientá-los e treiná-los dentro da tradição védica, e assim toda a sociedade iria se degradar, iria se autodestruir por falta de uma proteção. Então Arjuna considera esses pontos, né, com muita sobriedade e apresenta as suas objeções quanto à luta. E finalmente, no início do capítulo 5, ele diz: na verdade, eu nem sei o que seria melhor, lutar ou deixar de lutar, vencer Duryodhana ou ser vencido por ele. E aí, completamente confuso, Arjuna finalmente se rende a Krishna e pede orientação. Então isso a gente vai ver no capítulo 2. Esse primeiro capítulo foi uma introdução. Essa situação já vinha do Mahabharata, esse é o ponto onde o Mahabharata culmina. E Krishna escolheu esse cenário do campo de batalha quando todos os leitores do Mahabharata estão ávidos por saber o desfecho. Quem vai vencer? Será que os perversos reis do lado de Duryodhana vão vencer os piedosos Pandavas? Não seria justo, porém, o lado de lá, o lado dos Kurus, é muito mais numeroso. O lado de Arjuna, de Dhritarashtra, de Yudhishthira, eles têm muito menos soldados. Mas eles têm Krishna do seu lado, então fica assim essa suspense no ar. Quem vai vencer? Quem vai vencer? E quando todos estão ávidos, então, para saber o resultado dessa batalha, o desfecho da luta, aí Krishna despeja nos ouvidos abertos de Arjuna e de todos os leitores a mensagem transcendental do Bhagavad Gita. Prabhupada escreve no significado, logo no primeiro verso desse capítulo, então como conclusão, ele diz assim: o Bhagavad Gita é a ciência teísta amplamente lida, resumida no Gita Mahatmya. Lá se diz que, com o auxílio de um devoto de Krishna, a pessoa deve ler o Bhagavad Gita muito minuciosamente e tentar entendê-lo sem interpretações onde há motivações pessoais. O exemplo da compreensão clara é apresentada no próprio Bhagavad Gita, através do modo como o ensinamento é entendido por Arjuna, que ouviu o Gita sendo falado diretamente pelo Senhor. Se alguém tiver a imensa fortuna de entender o Bhagavad Gita nessa linha de sucessão discipular, sem interpretação motivada, ele então suplantará todos os estudos da sabedoria védica e de todas as escrituras do mundo. Hare Krishna.